Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Gostaria de chamar as crianças, nós vamos orar. Pelas nossas crianças, elas vão ter o culto apropriado para a idade delas. Em nome de Jesus. Não, Lari, você não precisa ir não. Não, as crianças, não, pode ir lá. Achei que a Lari ia com as crianças. A Lari acha que ela é menor de idade, olha. 14, né? Já passou, Lari. Era só até 12. Estenda sua mão para cá, vamos orar, agradecer o nome do Senhor. Pai, nós queremos entregar as nossas crianças no teu altar. Cada uma, Senhor, nós declaramos, Pai, que elas serão crianças diferenciadas numa geração tão perdida. Nós declaramos que as nossas crianças serão homens, mulheres de Deus, profetas, adoradores, evangelistas, Pai, mestre da Tua palavra. Nós declaramos que as nossas crianças, Deus, vai fazer a diferença no meio de um mundo tão perdido, tão perverso. Nós cobrimos agora, nós declaramos a cobertura do sangue precioso sobre as nossas crianças, que os seus pais, Pai, possam ter orgulho de ver essas crianças, Pai, aprendendo a Tua palavra, e que eles possam gerar frutos aonde quer que eles estejam plantados. Nós oramos e abençoamos as nossas crianças, em nome de Jesus, daquele jeito comportadinho, em nome de Jesus. Pode ir, criança. Rapaz, eles receberam a ordem de comando, olha. Glória a Deus. Amém, amada? Eu gostaria que você ficasse de pé um pouquinho. Por favor, fique de pé. E eu quero que você, exceto a Luana, que está ali com a barriguinha dela grandinha, já quase não podemos. Quero que você saia do seu lugar, cumprimente uma pessoa e fala para ela assim, ó: hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Uau! Amém? Saia do seu lugar aí, abençoa a vida do seu irmão, fala assim: Deus vai abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora você pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Alguém falou para você que seus olhos espirituais vai se abrir hoje? Amém. Então creia em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aí vivendo aí uma palavra sobre céus abertos, né? E eu creio que quando o céu se abre, o poder, o mover, o sobrenatural de Deus acontece, e os céus estão abertos sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a tua vida, sobre a tua família. Então você tem que crer nisso. E nessa noite, nós sabemos que o tema central desse mês é os céus abertos, mas o tema dessa noite é: abre os meus olhos, Senhor. Fala assim: abra os meus olhos, Senhor. Amém? Mas você fala assim: mas pastor, os meus olhos estão abertos. Os olhos físicos estão abertos, mas Deus quer abrir além dos seus olhos físicos, porque os nossos olhos físicos, Ele consegue enxergar até certa distância, mas quando Deus abre os olhos espirituais, o seu olho espiritual, aí você vai enxergar muito além daquilo que você está vendo. Amém? E é isso que Deus quer fazer nessa noite com você: abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver aquilo que Deus tem para você. Você crê nisso? Amém? Então creia nisso, e eu quero compartilhar uma palavra que foi ministrada lá na sede, está sendo ministrada nas nossas igrejas. Uma história, né, vocês alguns já ouviram, sobre um homem que recebeu na verdade uma oração, e Deus usou um profeta, e o profeta falou com alguém para que Deus abrisse os olhos dele. Vamos ver se vocês estão espertos. Alguém sabe de quem que eu estou falando? Deus usou um profeta para que orasse por alguém, para abrir os olhos dessa pessoa. Alguém sabe? Exceto o André ali, porque eu já sei que ele sabe, né?
Amém? Alguém sabe? Deus usou um profeta para o profeta orar, para Deus abrir os olhos de alguém. Alguém sabe quem foi? Quem foi o profeta e quem foi a pessoa? Oi? Dá o quê? Paulo? Não. Paulo não foi usado para abrir os olhos, não. Não foi um profeta. Oi? Eliseu. Deus usou o profeta Eliseu para... Acho que passaram cola aí, não passou, André? O André passou cola ali, gente. Quando Deus usa o profeta para... Que Sandra? Nem está aqui? Quando Deus usa o profeta Eliseu para que eu abrisse os olhos de alguém, do seu servo, isso servo, como que chamava esse servo, igreja? Geazi, isso aí, vocês precisam ler mais, hein? Estão tudo esquecido. Então, a história vai contar aqui, eu queria compartilhar alguns versículos da palavra de Deus, está em 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, essa história narra a história de um homem que vai, é uma história de uma pessoa, de um profeta e de um homem que recebe uma doença e ele vai procurar um profeta. E essa história está registrada e não é uma história com letra minúscula. Quando você lê uma história com letra minúscula, talvez seja uma fábula, talvez seja um conto, mas essa história é com letra maiúscula e ela aconteceu. Amém? Assim como Deus quer cada dia escrever a nossa história com letra maiúscula. Não é com letra minúscula. E toda vez que você vê uma história escrita com letra maiúscula, é porque essa história na Bíblia, ela aconteceu verdadeiramente. E é esse Deus que abriu os olhos de Geazi, é o mesmo Deus que está aqui, que abriu os seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Para que você possa enxergar. Talvez você queira comprar um carro, queira comprar uma casa, quer abrir um negócio, você quer entrar no ministério, Deus vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar muito além do que você está enxergando, amém? E para nós sair do natural, nós precisamos deixar Deus abrir os nossos olhos. Então eu quero te convidar aqui a você abrir a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela para mim, por favor, deixa eu ver. Quem não trouxe, acompanha alguém aí. E aí, alguém que está do seu lado, está sem Bíblia, fala assim, da próxima vez, irmão, traga a sua Bíblia, viu? A minha esposa, ela está agora trazendo a Bíblia direto, né? Eu que tenho que pegar a Bíblia dela e colocar no carro, rapaz. É uma benção ela. 2 Reis, aí quando você sai da sua casa, fala, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa pegar a Bíblia, né? E não o celular. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? Quem achou, diga, eu achei. Quem não achou, diga, espere um pouco. E quem não tem Bíblia, fala, Senhor, tem pena de mim. Amém? Glória a Deus. Todos acharam aí? Todos colocaram os olhos? 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Eu gostaria que alguém lesse o versículo 8, 9, 10 e 11. A minha tradução é diferente, eu gostaria que alguém, cada um lesse um versículo aí. 8, 9, 10 e 11. Próximo. 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 Próximo.
Para aí. Sabe por que eu fiz parar agora? Vocês repararam alguma coisa aí? Alguém reparou alguma coisa na leitura da palavra? O que aconteceu? Eu esperei um homem ler. Só estava lendo mulher, gente. Eu não sei o que acontece. Só as mulheres estavam lendo. Aí eu falei, quando chegar um homem eu paro. Obrigado, André, salvou aí. Que versículo. Não, essas mulheres elas são atrevidas, elas querem tudo para elas. Elas querem ler, elas querem orar, elas querem jejuar. Pelo amor de Deus, deixa um pouquinho para nós, né, André? Fala sério, hein? As mulheres gulosas querem comer a vez do outro na oração. Glória a Deus, viu? Meu Deus do céu. Ainda bem que temos mulheres assim, né? Glória a Deus, viu? Amém? Você parou em qual versículo aí, André? 11? 12. Então leu 13, 14. Alguém leu 13, 14, 15, 16 e para no 17, tá bom? Pode ser um homem, por favor? Aí. Não se mete não, irmã. Deixa o irmão ler ali, por favor. Agora você pode ler, irmã. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos aí nessa... Vou dar uma introduçãozinha do nosso mês aí. Nós temos aqui aprendido nessa série de mensagens sobre os céus abertos, sobre que os céus estão abertos mesmo. Quando a gente fala céus abertos, existe tem que haver uma ativação da terra. Quando nós falamos dízimos e oferta, que fala os céus e as janelas do céu se abrirão, não tem uma ação que a gente tem que fazer? Trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa do Senhor, para que não falte, para que eu repreenda o devorador e tal, e eu façam prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu. Então, quando nós dizimamos, a janela se abre. Quando nós oramos para a cura, Deus traz a cura. Quando nós oramos para portas de emprego, Deus abre os empregos, porque portas abertas. E nós precisamos ativar. As portas estão querendo se abrir, mas muitas vezes nós não estamos fazendo nada para as portas se abrir. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que as portas estão abertas, os nossos olhos precisam se abrir. Nós precisamos entender que é isso que Deus tem, que é para nós. A provisão do Senhor vem do alto, não é aqui da terra. Não adianta se falar, está passando isso. Não, a nossa provisão, ela vem do alto. Ela vem lá de cima. Às vezes está tudo dando errado, sabe, amado? As coisas estão tudo ao contrário. Mas creia que Deus quer abrir a janela dos céus sobre a tua vida em nome de Jesus. A provisão vai vir lá. Muitas vezes há dentro de nós um conflito. Muitas vezes nós enfrentamos um conflito dentro de nós que e nós não sabemos o que nós vemos. Muitas vezes nós estamos vendo tantas coisas, mas é preciso, a começar em mim, a começar em nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, para ver aquilo que Deus tem para nós. E eu fico imaginando, amado, e nessa noite eu quero que você entenda, e eu quero que você tome posse, que nós vamos orar para que Deus possa abrir os seus olhos. Você vai começar, não queira ver o mundo espiritual, mas você vai começar a ver coisas que Deus vai fazer na tua vida. Você vai começar a ver coisas que Deus vai abrir os seus olhos. Amém? Você crê nisso? Então você vai tomar posse disso, e eu creio em nome de Jesus, que Deus vai abrir os nossos olhos. Pastor, Deus já está abrindo, então Ele vai abrir muito mais. E tem mais, amado, tem mais. Nós enfrentamos guerras, conflitos, ataque, tantas coisas. E às vezes nós achamos que, meu Deus, e agora que vai ser de mim? Fique tranquilo, porque Deus está vendo tudo. E Ele vai abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar. E os olhos também daqueles que estão fazendo, para que eles possam enxergar o que Deus tem para você. Amém? Então creia nisso em nome de Jesus. Porque nessa noite é noite de olhos abertos. O Senhor vai abrir os seus olhos. Então nós precisamos entender todas essas coisas. Nós podemos saber que os céus estão abertos, mas não
por conseguir, mas nós não estamos conseguindo ver, mas eu creio, nós não podemos duvidar, por isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Você precisa exercitar fé para que os olhos se abram. Às vezes, amado, é difícil você enxergar. Talvez você fale assim, meu Deus, está dando tudo errado, está um conflito, está uma guerra. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide do que Deus tem a fazer, do que Deus faz. A nossa vida, ela tem, a nossa vida ela é controlada. Quando nós entregamos na mão do Senhor, amado, às vezes eu falo, meu Deus, eu vejo uns assuntos aí. Eu não vou falar porque está sendo gravado e as pessoas vão ver e vão falar, está falando de mim. Então eu não vou falar. Mas tem uns assuntos aí que eu falo, meu Deus do céu, as pessoas parecem que não acreditam que Deus pode fazer, não. Não, porque eu não acredito, né? Eu não acredito que se a pessoa fala que está acontecendo isso e isso, eu falo, fique tranquilo, eu não estou nem preocupado. Não estou nem preocupado. Porque Deus é que cuida da minha vida. Então eu não preciso ter medo. Não há o que temer, nós não podemos ter medo de nada, porque o Senhor, as nossas aflições são muitas, mas o Senhor cuida de todas, e eu tenho certeza que Deus está agindo em favor daqueles que são justos, daqueles que servem o Senhor. Não tenha dúvida. Você não precisa de justificação humana. Você tem a própria justificação do Senhor, né? E hoje Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Seus olhos físicos, eles vão se abrir. Você tem que crer. Hoje nós precisamos aprender a abrir os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que já cremos por meio da fé. E os céus estão abertos para que isso aconteça. Fé eu sei que nós temos. Quem crê que Deus pode fazer milagre? Só precisamos ver. Fé eu tenho, amado, mas às vezes eu não estou enxergando. E nessa noite Deus está falando assim, se você tem fé, então você vai enxergar aquilo que Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém? E a Bíblia, ela nos conta a história desse momento, desse momento crítico que esse homem estava passando, né? Nessa história de Reis nós vemos aqui. É interessante que essa história aqui, que o rei da Síria, ele tenta atacar Israel, né? Várias vezes tenta atacar Israel, e se fosse na linguagem de hoje, na linguagem do mundo hoje, seria X9 no meio do povo. Tem alguém caguetando aí, tem alguém dedo duro, caguetando os meus planos, e toda vez que o camarada tentava atacar Israel, o rei de Israel, o que acontecia? Olha que interessante, não era uma ação humana, não era um cagueta humana, não era um X9, o próprio Deus ia até Eliseu e falava, olha, está acontecendo isso e isso, e Eliseu mandava avisar o rei de Israel, olha, não vai para lá, porque ali vai haver um ataque, aí ele não ia, e o cara ia lá, armava a emboscada e nada. Ué, o que está acontecendo? O cara não veio. Tudo bem, vamos por aí. Aí arma outra cilada do outro lado, e o Deus de novo revela para o profeta, e o profeta fala assim, olha, não vai para aquele lado que está acontecendo isso e isso. E aí o que acontece? De novo ele falou assim, aí o rei da Síria falou assim, ó, tem cagueta no nosso meio. Eu preciso descobrir quem é o X9, nós vamos mandar matar, né? Vamos levar para o comando, porque vai ter que morrer esse camarada. Não, aí alguém esperto, que conhece, que sabia da história, o que ele falou? Não, fique tranquilo, não tem nenhum cagueta aqui no nosso meio, não tem nenhum X9 não. Tem um profeta lá em Israel, que toda vez, até mesmo quando você está dormindo, até o que você sonha, Deus fala para ele, revela para ele. Deus quer revelar coisas que ninguém sabe. Deus quer revelar coisas para você que ninguém sabe, mas Deus vai revelar para você em nome de Jesus. Ele falou, não, sabe, até os seus sonhos, sabe? Aí acho que o rei falava, os meus sonhos só eu sei. Falou, então, ele sabe o que está acontecendo. O quê? Aí é o seguinte, meu irmão, aí agora, manda então, o rei da Síria prepara um exército gigante, enorme, soldados para todo lado. Eu fico imaginando, que covardia. Ele diz que ele cerca, o rei da Síria vai com um exército gigante para pegar o rei de Israel, ou para pegar o profeta, rei de Israel, pegar o profeta Eliseu, e a Sandra começa a orar a Deus. Não foi a Sandra não. e manda cercar ali, e o profeta está lá dormindo de boa lá. Fala assim para o seu irmão, dormir também é bom. Jesus também dormia, sabia? Amém? Parece que só eu que não gosto de dormir muito. Minha esposa gosta de dormir. Ela copiou Jesus nessa parte aí. Né, amor? Aí, ó, viu?
Então, então, amado, o profeta dormindo ali, e aí vem ali o homem natural. Aí vem alguém, né, Geazi, olha e vê, meu Deus do céu. Aí o camarada olha assim, carros, soldados, tanque de guerra, cavalo, tudo que você possa imaginar. Ele falou assim, meu Deus, coitado, eu estou até com dó. Ele fala assim, eu acho que eu estou até com dó de Eliseu, nem vou falar que eu sou servo de Eliseu. Corre lá no quarto e fala, Eliseu, coisa está feia lá fora, hein? Ele falou, o que está acontecendo? Rapaz, o homem colocaram um exército, cercou a cidade. Você está perdido. E aí Eliseu fala, fique tranquilo, não estou preocupado com nada não. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de guerra, eu não tenho medo de soldado, eu não tenho medo de cavalo, não tenho medo de canhão, não tenho medo de arma, não tenho medo de nada. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que pode me livrar de qualquer coisa. E ele fala assim, olha, presta atenção, você não está vendo nada não? Fala assim para o seu irmão, você não está vendo nada não? Está não? Então Deus vai te mostrar. Abra os olhos desse servo, para que ele possa ver. E quando o Geazi sai lá fora, ele saiu, e ele olha, rapaz, ele viu aquele exército enorme, mas só que ele viu um outro exército. Aí ele viu anjos, viu cavalo de fogo, ele viu espada de fogo, canhão de fogo, tudo de fogo, pegando fogo, era um fogo só. Ele falou, aí o profeta fala assim, olha, fala assim para o seu irmão, repita assim, toma isso como um ato profético, fala assim, maior é o que está com você, do que o que está no mundo. Aleluia, amém? Ele falou, maior que está com você, maior que está conosco, nós não estamos sozinhos, olha quem está do nosso lado. Muitas vezes você acha que você está sozinho, muitas vezes você acha que você está sozinha, lutando, tá não. Quando Deus abre os nossos olhos, você está talvez na sua casa, talvez lá no seu leito, talvez no seu trabalho, você se acha, você pensa que você está sozinho, mas do teu lado tem um exército poderoso de Deus, cuidando de você, amém? E aí, glória, pode aplaudir o Senhor. Irmão, eu amo essa passagem. Eu amo esse poder que Deus nos mostra. E pastor, mas isso foi lá atrás, não estou preocupado não. O Deus que era, Ele é e há de ser, Ele não muda, Ele é imutável. E eu creio que Ele pode abrir os nossos olhos nessa noite, para que nós possamos enxergar a grandeza do Senhor. Você quer ver uma coisa? Nós vamos ter no final de semana que vem o quê? Conto com Deus para as mulheres. As mulheres vão voltar tudo com olho de águia, tudo com olhos abertos. Tudo com os olhos abertos. Rapaz, elas vão dar testemunho e vão falar, eu quero dar um testemunho aí, que eu estou vendo coisa que eu nunca vi antes. Amém? Quem vai para o encontro aqui? Deixa eu ver. Oh, meu, queria ser mulher nessa hora, só para ir para o encontro. Amém? Glória a Deus. Então, ele consegue enxergar. Aí ele viu, aí saiu do natural. Saiu do homem natural e começou a enxergar o espiritual. E ali Deus mostra para ele. Só que aí vamos ver, aprender algumas lições. Eu vou te dar 3 lições hoje, quando nossos olhos se abrem. Então, 3 lições, né? A Bíblia vai mostrar esse texto, né? O rei da Síria, ele estava ali, armando aquela guerra, tudo, mas eu quero te dar aqui 3 lições, quando você aprender a enxergar os céus abertos, o que gera em nós. Quando você abre os seus olhos, o que gera dentro de você? Eu não estou falando olhos físicos. Não estou falando quando você dorme e você levanta de noite e aí você enxerga o dia amanhecer. Não, estou falando dos olhos espirituais. Então, quando nós aprendemos a enxergar os céus abertos, gera 3 coisas, eu quero que você anote aí. Vai gerar dentro de você. A primeira, o conhecimento. Amém? Então, a primeira coisa, quando nossos olhos se abre, nós entendemos o conhecimento. O discípulo de Eliseu, ele estava vendo a realidade humana. Ele estava vendo ali o acontecimento físico, né? Ele estava vendo apenas uma parte da realidade. Existe 2 partes da realidade para quem serve o Senhor. Existe a parte física, existe a luta física, mas existe a parte espiritual. E muitas vezes é essa que Deus espera que eu e você enxergamos, a parte espiritual que Geazi não estava vendo.
Duas partes. Então, aí ele começa a enxergar o outro lado, né? Ele começa a ver, através do conhecimento, ele via apenas cavalos, carro, ele via um exército, ele via uma cidade cercada, mas Eliseu também via a mesma coisa. Só que Eliseu via dois lados, o lado espiritual e o lado físico. Fala assim para o seu irmão, você vai ver os dois lados, o lado espiritual e o lado físico. Amém? Eliseu também via essas coisas. A diferença é que Eliseu conseguia enxergar algo além daquilo que os seus olhos lhe mostravam adiante. Eliseu enxergava além daquilo que seus olhos lhe mostravam. Amado, muitas vezes nós precisamos entender que existe um mundo além daquilo que nós estamos enxergando. E é este mundo que Deus espera que nós enxergamos. Porque quando eu enxergo dessa maneira, eu entendo que eu estou aqui fisicamente, mas espiritualmente eu estou lá com Cristo, lutando as guerras dele. Lutando as minhas lutas para não pecar, os meus embates todos os dias para vencer o pecado, vencer a luta, vencer a tentação, vencer as coisas que nos leva, que nos quer levar a se perder na caminhada. Eu creio em nome de Jesus que você vai enxergar coisas espirituais, abrir os seus olhos para que você nunca saia da presença do Senhor e um dia nós vamos morar com Ele em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que o seu conhecimento a partir de hoje começa a mudar. Você começa com os olhos espirituais, você começa a conhecer o Deus que você serve. Você vai pedir diferente. Se eu conheço o poder de Deus, eu vou pedir diferente. Se meus olhos estão enxergando um poder diferente, eu vou pedir algo diferente. Vai acontecer coisas diferentes. Eu não vou mais pedir para Deus, vingança nos meus inimigos, não. Eu vou pedir para que Deus abra os meus olhos. E olha, interessante, hein? O conhecimento é a primeira parte. Você vai ver o segundo e o terceiro parte, né? A terceira parte. Quando Deus abre os nossos olhos espirituais, Ele não necessariamente muda imediatamente a circunstância. Muitas vezes, primeiro Ele muda a nossa percepção da circunstância. Ele não vai mudar o problema, talvez você vai entrar no problema, Ele não vai mudar, mas Ele vai te mudar a maneira de você enxergar o problema. Ele vai mudar a maneira. Então o exército continuava ali cercando a cidade, mas Eliseu e Geazi agora começam a enxergar de uma forma diferente. Meu irmão, você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Você está orando por alguma coisa, por um trabalho novo, por um negócio novo, comece a enxergar de uma forma diferente. Amém? Porque Deus quer te abençoar. Deus quer que você enxergue. Se você, olha, eu vi um negócio tão interessante, duro que eu não posso falar. Eu vou falar o que aconteceu, né? Um crente orava e uma outra pessoa orava. Não vou falar a religião, porque senão depois eu vou receber um processo aí e eu não tenho dinheiro para pagar. Um crente orava e um outro orava, que não era crente. E eu orava para passar na prova. E estudou, ralou. E o crente lá, glória a Deus, eu creio que o céu se abre, meus olhos estão abertos, eu vou enxergar tudo na prova, eu vou detonar. E não estudou nada. E o outro lá ralou, estudou tal. E o crente orando e crendo. E aí, o dia da prova, quem vai passar? Quem vai passar? Quem estudou, meu irmão. Não adianta querer que Deus faça milagre, não. Você não fez nem sua parte. Então o cara lá vai ganhar. Mas ele não é nada. Mas ele estudou. Está entendendo que isso é o lado físico? Então, quem estudou aqui para alguma coisa? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Eu sei que algumas pessoas estudou, fez curso, fez cursinho, fez... como é que chama aquele... concurso público. Então, meu irmão, você estudou? No dia da prova, Deus vai abrir os seus olhos. E se você está na fila, Deus vai te colocar lá, porque você estudou. Deus é justo. Ele vai te colocar onde você vai chegar. E aí aí sim, Deus vai falar assim, não, Ele é justo e eu vou abrir as portas para Ele em nome de Jesus. É assim que Deus trabalha. Creia nisso, você vai testemunhar desse Deus poderoso. Amém? Porque o conhecimento você já tem. Opa, eu conheço agora quem é Deus. A partir de hoje eu já oro diferente. Está dando trabalho aí o filhotinho? A filhotinha? Tá, meu irmão, você é autoridade. Se está dando trabalho, coloca nas mãos do Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer coisas grandes. Está dando trabalho, o maridão, a esposa?
Coloca na mão do Senhor. Deus vai dar um jeitinho. É desse jeito. Eu me lembro, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, né? E eu brigava muito, porque eu não suportava a novela da Globo, né? A gente começa a fazer algumas coisas, né? E é interessante que eu brigava muito com a minha esposa, né? Que ela fala, aí eu sei que ela também não gostava, mas ela assistia só para me piaçar. Eu sabia disso. E eu brigava com ela, falava, meu, essa porcaria dessa, eu não gosto de sei que tem. E aí eu falava, aí um dia Deus falou para mim, você está fazendo tudo errado. Deus falou para mim, está fazendo tudo errado. Aí um dia eu falei, não, peraí. Aí eu saí, subi lá para o quarto e falei, Senhor, faça com que ela enxerga. Do nada parou de assistir aquelas novelas lá da Globo, que só Jesus na causa, né? E aí parou, aí Deus falou, é desse jeito que funciona, não é do seu jeito. Não queira brigar na carne, não queira, entrega para o Senhor, descansa nele, e o resto ele vai fazer, amém? É desse jeito que funciona, amém? Primeira coisa que você precisa entender, o conhecimento, e o conhecimento você já tem, amém? E o exército continuava lá, Efésios 1:17, alguém lê para mim, por favor? Efésios 1:17. Está até aqui na lousa, se você quiser. Amém? Tem alguém lendo? Só Jesus, eu não estou vendo é nada. Não estou ouvindo nada. Fala bem alto, Edna. E vai... Aleluia. Aqui o autor está pedindo para Deus, né? Para que Deus, né, dê o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que nos deu o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Precisamos pedir a Deus olhos espirituais. Você sabia que você precisa pedir olhos espirituais para Deus, para que Ele abra? Então aqui é a mesma narrativa de Eliseu lá, no livro de Éfeso, o apóstolo está escrevendo a mesma coisa, com palavras diferentes, mas era a mesma coisa. Conhecimento de quem é Deus, e olha, conhecimento de quem é Deus, peça a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, a vocês, espiritual de sabedoria, revelação, por meio do pleno conhecimento dEle. Tradução diferente, né? A sua tradução está assim, André? Então lê aí. É um pedido, peça a Deus para que eles vejam claramente. Tá? É um pedido que vejam. E nessa noite Deus está falando, se você pedir, Ele vai abrir os seus olhos espirituais. Só você vai pedir, falando, eu quero abrir, eu quero enxergar. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E você vai ver coisas que ninguém está vendo. Você vai ver coisas que ninguém está vendo. Você vai presenciar coisas que ninguém está presenciando. Amém? Porque os seus olhos vão se abrir. Segundo ponto, quando os nossos olhos se abrem, a segurança e descanso. Amém? Segundo ponto, primeiro, conhecimento. Segundo, segurança e descanso. É interessante que Eliseu não começa, olha que interessante, Eliseu ele não começa apresentando uma estratégia antes de dizer o que eles deveriam fazer. Ele apresenta uma nova realidade, a realidade espiritual. Às vezes queremos que Deus nos mostre primeiro o que fazer, quando Deus quer primeiro nos mostrar quem está conosco. Muitas vezes fala, Senhor, está acontecendo isso, faça isso. Não. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mostrando outra realidade. Aí sim, hein? Enche de novo, porque hoje a garganta está pedindo água. Então ele não pede. A segurança e o descanso, é interessante que ele começa apresentando uma estratégia. Muitas vezes nós queremos que Deus nos dá logo Senhor, me livra disso. Se você pegar algumas histórias na Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram para a fornalha. Deus poderia livrar antes? Poderia.
Daniel na cova dos leões, Deus poderia livrar antes? Poderia, mas Deus livra lá dentro do problema. Muitas vezes nós não queremos enfrentar o problema, muitas vezes nós não queremos estar dentro do problema, mas quando você estiver lá dentro, aonde você olha assim e vê que não tem mais esperança, não tem mais força para nada, aí Deus vem com a mão dele, te sustenta, te levanta e te traz para o alto e mostra quem ele é. É desse jeito que Deus faz, amado. Então, Ele quer te dar conhecimento, segurança e descanso naquilo que Ele tem para você. Amém? Terceiro e último ponto. Antes do terceiro e último ponto, quando os nossos olhos se abrem para a presença de Deus e meio deixa ser a nossa... quando os nossos... Foi o Mário que me desconcentrou aqui, que eu tenho meio vergonha de sair na televisão. Quando os nossos olhos se abrem para a presença de Deus, o medo deixa de ser a nossa principal interpretação da realidade. A fé não é a ausência, presta atenção nisso aqui, a fé não é a ausência de ameaça, é a certeza de que nenhuma ameaça é maior do que Deus que está conosco. Vou repetir essa frase, porque isso aí você tem que gravar com você. Depois você vai lá, pastor, eu quero de novo aquilo lá. Essa é uma frase que você tem que gravar com você. Ó. A fé não é a ausência de ameaça. A fé não é a ausência de ameaça. Não é a ausência de ameaças. É a certeza de que nenhuma ameaça é maior do que o Deus que está conosco, do Deus que está com você. Isso é fé, amado. Amém? Glória a Deus. Quem enxerga os céus abertos consegue descansar mesmo quando ainda está cercado. Quem enxerga os céus abertos, se você enxergar os céus abertos, mesmo que você está cercado de problemas, dificuldades, de luta, de dificuldades, você consegue, com certeza, você consegue enxergar. Você consegue viver o sobrenatural de Deus. Você consegue, mesmo ainda cercado, você enxerga os céus abertos para você. Porque não é o problema. Maior é o Deus que está com você. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu falo, amada, é interessante. É uma covardia. Eu acho que Deus, eu falo assim, Deus é uma covardia. Às vezes você fala assim, eu estou passando por isso. Eu tenho dó. Eu tenho dó de quem não tem o mesmo Deus que nós temos, amado. Não é arrogância nem prepotência, não. É certeza de que quando eles vêm com exército, vêm com mentira, com tantas coisas para cima de você, você tem um Deus que te defende em oculto, no secreto. E aí a pessoa, coitada, toma bordoada de todo lado e não sabe nem de onde está vindo. É o Deus que você serve. Você não precisa fazer nada. Você nem ora para Deus fazer isso, mas é assim que Deus te defende. Deus cuida de você. Você é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. Amém? Salmo 91 nos fala do esconderijo do Altíssimo, né? Podemos procurar esse esconderijo na terra, mas não encontramos em nenhum lugar físico ou humano. Este esconderijo só pode ser acessado por meio da fé. E aí podemos descansar na sombra do Onipotente. Não adianta, na terra você não vai encontrar esse esconderijo. Na terra você não vai encontrar esse descanso. Só na sombra do Onipotente. Na sombra do Deus Todo-Poderoso. Terceira e última ponto. Quando nós enxergamos céus abertos, a misericórdia e a generosidade. Agora aqui, isso aqui vai mexer com você. Esse vai mexer com você. E talvez vai mexer com aqueles lá que mexem com você. Olha que interessante. A misericórdia e a generosidade. 2 Reis, capítulo 6, 22. O versículo 22 diz assim. De maneira alguma, respondeu Eliseu. Por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com a espada e arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome e água para matar a sede deles. Depois deixe que eles voltem para o seu Senhor. Está entendendo? Você consegue entender a dimensão disso? Quando Eliseu, o soldado, que Eliseu ora, e os soldados, você sabe que todos eles ficaram cegos, né?
veio uma cegueira sobre os soldados da Síria. E aí alguém falou assim, agora vamos matar todos eles. Não, Eliseu falou, Na ótica humana, é quando alguém faz alguma coisa para você, eu vou devolver na mesma moeda. Não. Eliseu fala, não é costume nosso matar alguém à espada. Nessa situação, ofereça para eles comida. Meu irmão, isso aqui quebra com qualquer, isso aqui quebra com a perna do diabo, quebra com as pernas dele, sabe por quê? Ele estava oferecendo comida para o inimigo, água para o inimigo, mesmo cego, ele falou assim, não, ofereça comida para eles, ofereça água e depois manda eles de volta. Nunca se fosse os sírios, se tivesse isso acontecido com o povo de Israel, nunca que eles iam fazer isso. Mas Eliseu mostra aqui a generosidade. Ele mostra aqui, amado, esse terceiro ponto, a misericórdia. Porque ele não estava agindo conforme a razão humana, mas ele estava agindo conforme a razão de Deus. E isso muda a história esse fato muda tudo com essa atitude de Eliseu. A misericórdia dele mudou através desse conceito, né? E ele manda dar comida. Então, caminhar com Deus, ter discernimento espiritual e ver os céus abertos, não provoca arrogância, orgulho, dureza, mas misericórdia e generosidade. Amém? Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Seja generoso com seu inimigo, seus inimigos, né? Não estou falando inimigo de não, estou falando inimigo pessoas. Tá? Talvez você fale assim, eu não tenho inimigo. Né? Eu não tenho inimigo, mas não estou falando, o inimigo nós temos um inimigo, todo mundo tem um inimigo, mas esse aí não estou falando disso. Eu estou falando inimigo pessoas, que afronta você, que pisa no seu calo, que quer o melhor para você, né? O melhor que eu falo é o melhor que não é o melhor, né? Então, seja generoso com ele. Ofereça a outra face. Ofereça pão e água. Nossa, eu vi um negócio tão interessante, né? Que fala lavar os pés, né? Ele fala assim, o crente, nós cristãos, nós precisamos sair todos os dias na rua com a bacia e a toalha, para lavar o pé da pessoa. Bacia e toalha. Porque muitas vezes nós não queremos. Nós queremos que ele continue com o pé sujo. Fica com o pé de lama aí. Você continua com o pé podre. Não. Jesus falou, eu vou lavar os seus pés. E Pedro fala, não, Senhor, não lava meus pés, não, eu não mereço, não sou digno. Ele falou, se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim. Ele falou, então, por favor, dá um banho. Então. Ele falou, também não chega tanto, né? Então, amado, fala assim, nós precisamos todos os dias sair com uma bacia e com a toalha, para oferecer a generosidade e a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, caminhar com Deus é assim, ter o discernimento dessas coisas, não ser orgulhoso, não ter dureza de coração, mas a misericórdia e a generosidade. Estas são as qualidades daquele que manifesta, daquele que é a manifestação mais clara dos céus abertos. Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu, para que nós pudéssemos chegar ao pleno conhecimento da salvação. A cultura do céu que Jesus veio implantar é uma cultura de misericórdia e generosidade. E você como serva, aleluia, estava quase derretendo. Vai para o céu, hein, filha? Rapaz, já perdi meio quilo aqui hoje. Hã? Deixa para você, amor? Ah, tá bom. Jesus, ele veio implantar essa cultura da misericórdia e da generosidade, mesmo para aqueles que se levantaram contra ele. Amado, quer maior exemplo? Jesus na cruz. Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na verdade, sabia muito bem o que estava fazendo. Mas Jesus, com a misericórdia e a generosidade, ele pede o quê? Perdão sobre quem? Ele não estava pedindo perdão para o povo dele, estava pedindo para os inimigos dele. Para aqueles que iriam levar ele para a cruz, para aqueles que iam humilhar ele. Jesus deixa esse modelo. A cultura do céu, amado. A partir de hoje, não lute com as suas forças. Não queira brigar com a pessoa que faz mal para você, não queira se levantar, coloque o Senhor na frente, porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus faz por nós, enquanto você faz isso, e descansa no Senhor, é com Deus, ele vai agir,
Amém? Glória a Deus. Estou sendo claro, vocês estão comigo aqui? Amém? Conclusão, senão eu vou muito longe. Céus abertos nos revela o Cristo. Os processos que passamos têm um propósito final e maior, é revelar Cristo. Cada dia que nós passamos por esses processos, Cristo é revelado em nós. Quem era você? Quem era você antes de conhecer Jesus? O que você fazia? O que nós éramos? Perdido. Mas o Senhor nos resgatou. Amado, o nosso testemunho do que nós éramos, eu não, porque eu sou ex-medroso só, mas tem pessoas aí que eram ex um monte de coisa. Ex-ladrão, ex-assassino, ex-traficante, ex-cachaceiro, ex o que? Prostituto, sei lá. Um monte de coisa. Pastor não pode falar isso, mas era. Mas quando nós conhecemos Jesus, Deus muda essa história. E o nosso testemunho, não que isso sirva de exemplo para ninguém, mas o nosso testemunho vai revelar quem Cristo é em nós. Eu sei que, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Nós vamos ver muitas pessoas ainda subindo aqui, dando testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Muito testemunho. Talvez ainda você não testemunhou ainda o que Deus fez na tua vida, mas você ainda vai subir aqui e falar: pastor, nunca falei para ninguém, mas hoje eu vou falar. Eu era isso, fiz isso, mas quando Cristo se revelou para mim, abriu os meus olhos, eu comecei a enxergar um plano novo, eu comecei a enxergar que eu tenho que ser a carta viva de Cristo. Eu sou a carta viva, as pessoas têm que olhar para mim e ler Deus todos os dias, amado. Todos os dias você é a carta que Deus escreveu e as pessoas olham para você e enxergam Cristo em você. Sabia que todo dia as pessoas olham para você, amado, tenha certeza disso. Você é um letreiro de Deus. E as pessoas olham para você. Olha, Jesus é bom, é tal. Aí quando você dá testemunho, a carta ela escreve. Você não precisa nem abrir e falar. E as pessoas estão vendo Jesus em você através da carta escrita em você. Você é a carta de Deus. Mas quando nós não damos testemunho, a carta parece que alguém passou. Parece que essa carta foi escrita de lápis e alguém passou uma borracha e apagou. As pessoas não enxergam. Mas essa carta que Deus escreveu, ela escreveu com uma tinta poderosa e você é o testemunho vivo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto, alguém fala para mim qual que era? Conhecimento. Quem falou? Glória a Deus, essa aí vai para o céu, viu? Segundo ponto. Esses também vai para o céu. Terceiro ponto. Amém? Esses 3 pontos. Quando nossos olhos se abrem. Amado, creia nisso. Você vai ter essa... Sabe, amado, eu falo que... Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu sou bom demais ou sou bobo demais? Não parece que às vezes você é bobo demais? Mas não é, amado. Não é por mim. É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Sabe, às vezes você ajuda alguém, mas aquilo é tão prazeroso, é tão bom quando você ajuda alguém. Meu Deus, eu falo, mas eu me sinto tão bem, eu não sei, eu falo, meu Deus, será que é normal? Eu vejo as pessoas falando, não vou dar para nada não sei o que, não sei o que tem, não sei o que lá, não sei o que vai. Eu falo, será? Será que eu estou sendo... Mas é tão prazeroso, porque a generosidade e a misericórdia tem que andar conosco todos os dias. Amém? Glória a Deus. E tem mais, hein? Eu vou ser generoso com uma pessoa e ela vai subir aqui um dia e vai dar um testemunho da generosidade que eu vou fazer para ela. Amém? Fala assim, será que é eu? Amém? Glória a Deus. Olha, o cabelo vermelho até levantou a mão ali já. Vê se é besta. Amém, amado? Glória a Deus. Essa é a generosidade de Deus. Então, é assim que funciona. Então, quando o céu se abre, os processos, ele revela quem Cristo é em você. Você quer conhecer uma pessoa? Você vê o Cristo revelado nela, cada dia. Quando alguém afronta, quando alguém mexe com ela, e ela fala, Senhor, está nas tuas mãos. Aí Cristo é revelado, o amor de Cristo é revelado em nós. Amém? 1 João 4:4 diz assim, ele nos conta, né, que da mesma versão, ele conta a mesma versão que está acontecendo lá com o profeta, da história de Eliseu. Aprendemos que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Este alguém é Jesus.
e Ele está em você. E Ele está em nós. Se você ler a epístola lá perto de Apocalipse, não é João não, 1 João 4,4, alguém veio, joga aqui para mim, por favor, 1 João 4,4, epístola, tá? Lá perto de Apocalipse. Ele vai falar aqui, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Não sou eu, é a palavra de Deus. Amém? E ele fala que você já venceu. Então você já venceu essa luta, viu? Amém? Você crê? Amém. Você já venceu essa luta, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que os nossos olhos se abram nessa noite para Cristo. Se você olhar na história de Jó, ele passou um longo e complicado processo, mas no final ele diz, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a Deus. Eu quero que essa oração seja a sua oração hoje. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, eu também, mas hoje os meus olhos veem a Deus. E eu quero fazer um ato profético. Não sei como foi feito na outra igreja, porque eu não assisti o culto. Mas eu quero fazer um ato profético. Eu quero ungir. Eu e a minha esposa, nós vamos ungir todos os olhos daqueles que querem que os olhos espirituais se abram nessa noite. Vou só ungir. Nós vamos ungir os seus olhos, amado. Talvez vai abrir agora os seus olhos espirituais nessa hora. Talvez vai abrir amanhã, talvez vai abrir à noite. Mas eles vão se abrir. Mas não é por causa da minha oração. Sabe, vai ser por causa do quê? Da sua fé. Da sua fé, amém? Se você tem fé e quer que seus olhos se abram, então você vai vir aqui na frente e nós vamos ungir os seus olhos. Apenas ungir. Nós não vamos orar, não vamos clamar. Nós vamos ungir os seus olhos. Nós vamos ungir para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Se tiver um louvor aí em cima, por favor, põe para mim aí uma adoração em nome de Jesus. E eu quero, pode ser até se nós cantamos aqui um louvor aqui, ou se tiver um lá. Amém. Você que quer que seus olhos espirituais se abram nessa noite. Vai ser coisa rápida, nós vamos apenas ungir os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. E nós vamos ungir com seus olhos fechados, para não colocar na bolinha do seu olho, né? Esse óleo aqui. Senão você vai sentir irritação nos olhos. E eu quero que você saia, depois que você abrir. Feche os olhos, depois que você abrir os seus olhos, talvez você vai enxergar coisas, talvez você não vai enxergar nada. Mas eu creio, em nome de Jesus, eu creio que os seus olhos vão se abrir. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, nós vamos começar a ungir os seus olhos. Em nome de Jesus. Apenas unja só. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono
de amor por ti. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Todo mundo aí com os olhos espirituais abertos. E eu creio que nós veremos, nós já víamos, nós vamos ter clareza, né, da grandeza do Senhor sobre as nossas vidas, né, daquilo que Ele já conquistou para nós. Então que nós viemos tomar posse, amados, em nome de Jesus. E eu quero também nesta noite aqui, junto com a igreja, receber também visão aberta sobre a nossa vida financeira, né, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre mim e você. Ele quer que nós venhamos viver uma vida de abundância, que os nossos olhos possam estar abertos também na nossa vida financeira, naquilo que o Senhor quer transbordar em nós, né? Que Ele quer que nós vivamos o melhor desta terra, em todas as áreas. Ele quer que nós venhamos desfrutar do melhor, que nós possamos comer o melhor, vestir o melhor, ter o melhor. Amados, mas para isso nós precisamos depender dEle, nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer. E aqui em Mateus 25, no versículo 14, fala de uma parábola, né? Fala aqui da parábola dos 10 talentos, e diz assim, por isto é também como um homem, porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e o granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amados, eu não vou ler tudo, mas você conhece essa parábola. Eu quero que você entenda que o versículo 21, nós sabemos que aquele que ganhou 2 também, ele granjeou mais 2. Foi dito aqui, aquele que ganhou 1, ele enterrou. Ele enterrou. Então, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? O que você tem feito, o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que tem chegado nas nossas mãos? Como nós temos administrado? O que nós temos dado ao Senhor? Será que nós temos... aquilo que o Senhor tem nos dado, nós temos oferecido para Ele, nós temos entregado e Ele tem nos dado muito mais, Ele tem nos dado em dobro, ou aquilo que o Senhor tem nos dado nós temos escondido, enterrado, porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã, eu vou esconder isso aqui porque vai que amanhã eu preciso de um remédio, e você não tem entregado o que é de Deus. Então que eu e você possamos nesta noite entender que o Senhor, Ele quer nos dar a 30, a 60, a 100 vezes mais. Mas para isso eu preciso confiar a Ele, aquilo que Ele tem me dado. Eu tenho que ser fiel, servo bom e fiel. Este servo aqui, ele foi fiel sobre aquilo que o Senhor deu para ele, sobre o pouco, sobre aquilo que o Senhor te entregou, ou sobre o muito, e o Senhor o colocou em lugares mais altos, e ele falou, entra no gozo do teu Senhor. Se você quer entrar nesse gozo, se você quer entrar na abundância de Deus, o gozo é sobre Ele te satisfazer, Ele te abençoar em tudo aquilo que você tem pedido, clamado. Nós temos sonhos, nós queremos alcançar coisas. Nós estamos aqui neste mundo, nós queremos sim dar o nosso melhor na casa do Senhor, ser servos que o Senhor se orgulhe do que nós fazemos, em excelência, mas nós também queremos ter um bom carro, queremos comer o melhor, queremos que na nossa casa não falte aquilo que nós gostamos de comer, queremos ter roupa boa para vestir, queremos poder ter dinheiro para sair, para viajar, para fazer tantas coisas. E o Senhor, Ele também quer isso para mim e para você.
Ele quer isso para mim e para você, não tenha dúvida disso. Mas para entrar nesse gozo, para que nós possamos nos alegrar e satisfazer tudo isso, nós vivemos todos esses sonhos, eu preciso ser fiel. Eu preciso entregar ao Senhor aquilo que Ele tem me confiado. Né? Seja o seu ministério, seja o seu salário, seja, né, o seu sustento. Entrega. Né? Assim como o Senhor está abrindo a nossa visão, que a sua visão, que a minha visão, né, espiritual, né, a nossa visão da nossa fidelidade possa ser aberta. Se alguma coisa está te prendendo, não vai prender mais. Se você e eu em algum momento estava roubando a Deus, não roubaremos mais, porque a nossa visão se abre nesta noite. Não permita que haja roubo na sua vida, que você esteja retido da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, quando o ministério começar a louvar, nós temos, né, aqui, dos lados aqui, nós temos envelope, nós temos a maquininha lá atrás. Então, que você venha e entregue, né, o seu dízimo, a sua oferta com alegria, em nome de Jesus. Correm para o mar, teus rios de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia. Fique de pé, igreja. Vamos ficar de pé, vamos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeça ao Senhor. O amor dele tem nos alcançado. Aleluia. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta. É assim que o seu coração vai estar alegre no Senhor. Aleluia. Receba a alegria do Senhor. Se o mundo conhecer, aleluia, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia, aplauda ao Senhor. Obrigada, Jesus. Nós contaremos, Pai, da tua bondade, da tua grandeza sobre as nossas vidas. Aleluia. Estende sua mão para cá, sua mão direita. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo, porque o Senhor tem nos abençoado de tal maneira, Pai. Nós entendemos que o Senhor quer derramar muito mais sobre as nossas vidas e que nós sejamos abençoados, que aquilo que o Senhor tem nos entregado, que o Senhor tem nos dado, que nós possamos ter a alegria, prazer em dar ao Senhor, em ser grato, em reconhecer quem o Senhor é. Ah, Senhor, sendo servo fiel, dando aquilo que é teu, Pai, dizimando, ofertando, semeando com generosidade, porque o Senhor se alegrará de nós. O Senhor conhece o nosso coração e que haja em nós, Pai, essa bondade, essa generosidade, porque o Senhor também vai derramar sobre nós de tal maneira que nós teremos para abençoar. Nós comeremos o melhor desta terra. Eu declaro isso sobre a tua igreja, em nome
nome de Jesus. E eu declaro também que tudo que tem entrado na tua casa, tudo que tem entrado, Senhor, aqui, Senhor, o dízimo, a oferta, nós teremos cuidado para poder, ó Deus, direcionar, usar com sabedoria, e que o Senhor abra a janela, Senhor, sobre a tua igreja, dando a Deus o melhor, abrindo porta de emprego, trazendo promoção, levando os teus filhos a lugares altos, nos levando a conquistar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar por um instante.